Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro. O estudo do Evangelho, da Boa Nova à luz da doutrina espírita. No programa de hoje, nós vamos estudar Jesus censura escribas e fariseus. E o texto está em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 9. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. É um texto vigoroso, no sentido de advertência dentro da vigilância pregoada pelo Mestre. Nós vamos ter muitas ilustrações e temos certeza que o tema será muito rico, porque nós temos, por exemplo, no livro Falando da Terra, psicografado por Chico Xavier, que é um livro ainda muito desconhecido, mas extremamente rico de lições, de histórias, o registro de um ex-seguidor de um sacerdote na Terra, que o sacerdote o interpretava por muito chato, muito repugnante, e ele estabeleceu regras de mudança moral, de renovação moral muito pesadas para ele. Aconteceu que o tempo passou, esse seguidor obedeceu ao sacerdote, se iluminou com aquele jugo pesadíssimo de se levar, mas ele deu conta, ele desencarnou tanto quanto o sacerdote. E depois de muito sofrimento do sacerdote nas zonas inferiores, uma luz de misericórdia veio, e essa luz era exatamente esse servo, que pediu perdão para o sacerdote de estar naquela condição para ajudá-lo, porque ele não se sentia à altura. Então, o registro, que é da mediunidade do Chico, é muito precioso para a gente refletir. E aí, com isso, a gente dá início aos comentários acerca dos conteúdos dessa passagem. Vamos ver o que o pessoal tem para nós. O tema envolve as questões da teoria e da prática. E isso está dito claramente, quando Jesus alerta, porque dizem e não fazem, não praticam. O assunto do ensino e da prática, da teoria e da prática, é estudado pelo Espírito Honório Abreu no livro O Evangelho por Dentro, no capítulo 41. E o comentário do Espírito é o seguinte: em pauta nesta passagem a questão do ensino e da prática. Se o ensino adverte e orienta, descortinando horizontes novos à mente do aprendiz, somente a prática é capaz de consolidar a transformação do indivíduo na grande subida vibratória rumo à perfeição. Então nós percebemos que praticamente em todas as situações da vida é possível que tenhamos concepções, um clareamento da mente a respeito do que se trata, o nome que se pode dar à situação ou àquilo que está acontecendo conosco. Mas é necessário ir além da concepção, é necessário ter a experiência, a experimentação daquilo. Então, apenas teorizar, filosofar ou considerar no campo conceitual não significa que a criatura está tendo experiência, porque vai ser do campo da experiência que ela vai trabalhar o sentimento. Ou é trabalhando o sentimento que a experiência surge e a criatura evolui a partir daí.
É necessário, então, essa etapa em que ocorre uma fusão de teoria e prática, que seria o terceiro dia, uma terceira etapa, após a conceituação, a experimentação, para que possamos fazer uma síntese no final. O processo educativo ele se manifesta de uma forma trina nessas situações. É necessário saber vivenciar o terceiro dia, essa terceira etapa, em que eu junto teoria e prática. O que está sendo censurado nos escribas e fariseus é justamente isso. Eles já conseguem realizar esse campo conceitual, porque conseguem lidar com os critérios da lei, as situações do ensinamento espiritual, mas não praticam e acabam exigindo isso, a prática disso dos outros, porque fala que eles atam pesados fardos, né? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e colocam no ombro dos outros. Então, a rigidez ou as exigências, que de uma certa forma são até naturais da lei, mas exigir-se isso dos outros e querer aliviar os próprios ombros é que é questionável, é censurável. O tema do fardo nos traz uma associação imediata com a fala de Jesus, dizendo que, quando ele faz o convite, né? O convite inesquecível: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, o fardo de Jesus é suave, mas o fariseu quer colocar um fardo pesado nos ombros dos outros. Sempre que estudamos fariseus e escribas, podemos ter aquela imagem histórica daquela criatura naquele ambiente judaico de 2000 anos atrás, e toda a questão religiosa, histórica, cultural. Mas o evangelho precisa transcender esse aspecto histórico e ser avaliado hoje. Como que é isso hoje? Todas essas características que estão sendo apresentadas aqui, eu posso vivenciar mesmo na minha posição de espírita. Nós podemos estar tendo cada uma dessas atitudes, dos filactérios, das franjas, dos primeiros lugares nas ceias, das primeiras cadeiras nas sinagogas. É como se fosse a primeira cadeira no centro espírita, né? Então, assim, tudo isso é possível hoje. E aí, um texto muito importante da codificação kardeciana, nós encontramos no capítulo 20, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? É muito pertinente ao estudo, porque anteriormente no comentário dos Espíritos eles dizem isso, que muitos espíritos se transviaram. Então, como é que você pode identificar quem é que está no bom caminho? Olha a resposta da espiritualidade. Eles serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Não basta ensinar, é necessário pôr em prática. Eles serão reconhecidos pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo amor, por seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Finalmente, serão reconhecidos pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. É uma mensagem do espírito Erasto, anjo da guarda do médio. A gente vai observando que na trajetória nossa de aprendizado, na trajetória evolutiva, a responsabilidade vai aumentando. Aquilo muito foi dado, né, como diz o Evangelho, muito será pedido. E não naquele sentido fechado de peso, de cobrança, mas justamente a respeito da própria responsabilidade. A gente começa a entender com mais amplitude as diretrizes, as leis superiores, e automaticamente somos convidados a refleti-la no plano prático da vida e da existência. A gente vai observar aqui na simbologia, nos acontecimentos e na mensagem do Evangelho, a questão dos fariseus e dos escribas, que se apoiam, né, para dar as orientações em Moisés e nos profetas. E Moisés, com as tábuas da lei, ele inaugura na trajetória da humanidade uma fase muito significativa, que é aquela fase de expiações e provas. Porque a consciência já mais desperta em se tratando das ações e das consequências, as criaturas já começam a colher, no nível consciencial, os efeitos daquele comportamento aí, vamos dizer, desajustados, em se tratando das leis conscienciais. E eles se apoiam então em cima desses pontos, os fariseus e os escribas, para poder orientar. E o que a gente está percebendo? Né? Porque é colocado de forma muito clara. Eles falam, mas não fazem.
Então a responsabilidade torna-se maior, porque em cima de pontos sagrados. É uma fase nova que surge para a humanidade, surge para todos nós, para eles também, no sentido da compreensão, do entendimento, não para que a expiação seja estabelecida de forma pesada, fechada, mas para que possa conduzir a criatura à nova dinâmica da vida, da existência, se desvinculando dos problemas e das dificuldades passadas. E acaba gerando, então, dificuldade para aqueles que estão fomentando a orientação de forma deturpada, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, como diz o ditado popular. É uma incoerência muito grande. Emmanuel diz para nós, em uma das páginas que ele nos traz através da psicografia do Chico, que quando nós entramos nesse circuito, que falamos, mas não fazemos de acordo com o que a nossa consciência traz e estabelece, as enfermidades surgem como processo de reajustamento no plano comportamental, porque elas representarão aqueles cerceamentos para que a gente possa então refletir a nossa ação, o nosso comportamento. E como o Léo trouxe para nós ali, é importante que a gente traga esse conceito, esse acontecimento, essa situação para o nosso dia a dia. Como que nós estamos agindo a partir das aberturas que a doutrina espírita nos apresenta, nos colocando numa capacidade de compreensão, de entendimento, que não é uma capacidade de compreensão, de entendimento comum, né? E aumentando a nossa responsabilidade diante da vida, diante da existência. Porque não é uma transformação repentina, mas a gente vai entendendo que é um esforço persistente, paulatino, em que a criatura vem, para, pensa, observa, reflete, esforça-se para que na etapa seguinte consiga alcançar aquela expressão de um sentimento do perdão, por exemplo, né? Que os atritos surgem no processo da convivência. Às vezes nós nos surpreendemos numa fala, numa resposta, em que a gente magoa o coração de uma criatura próxima ao nosso coração. Então a necessidade que vamos entendendo de redirecionar, aproximar da pessoa, pedir perdão, desculpas. Às vezes de pronto ela não vai apresentar ali de imediato, termos paciência para podermos alcançar no tempo da pessoa, né? Uma situação que nós criamos, desenvolvemos. Então vamos percebendo que esse esforço paulatino, em que a criatura vai aos poucos se modificando, alcançando no futuro uma expressão mais abrangente. Então a gente vai observando isso, a responsabilidade nossa vai aumentando face ao conhecimento, aos valores que já tocam, sensibilizam a nossa consciência. Quando, por exemplo, a gente estuda no Evangelho a questão do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que Jesus fala, né, a Pedro e aos discípulos que ele se encontrava, hoje a gente não analisa apenas pelo aspecto religioso. A doutrina espírita, como ciência, mostra os fundamentos de atitude semelhante a esta. Porque são energias, são vibrações que circulam e desativando, quando o perdão surge legítimo do nosso coração, pontos que nos mantêm presos a situações, a pessoas, a criaturas que estão aí também na trajetória evolutiva. Então o entendimento é mais amplo, mostrando a importância científica de mudarmos a disposição íntima para que o sentimento da harmonia, do amor, possa prevalecer nas dificuldades naturais da convivência que surgem, né, na nossa trajetória de aprendizado. Então a gente vai observando isso, a importância de ajustarmos as nossas ações, os nossos comportamentos aos princípios e valores que já estamos entendendo, ao entendimento da nossa parte. Então torna-se mais ampla a nossa responsabilidade, né? Nós temos na obra da codificação o que a gente poderia dizer do discernimento refinado. Com relação, por exemplo, a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos ver ali um estudo muito curioso, levado a efeito pelo codificador, sobre temas do Evangelho, em que este conteúdo está em pauta, que são exatamente aqueles que falseiam o ideal, que falseiam a proposta. Nós os tivemos na história do mundo e os temos ainda agora, e mesmo dentro do movimento espírita. São criaturas que, infelizmente, estão mais ocupadas com o seu poder temporal, a sua vaidade pessoal, o seu orgulho a propósito de títulos, de condição. Por exemplo, lá se fala do médium. O médium que pode representar aquela figueira que não deu fruto, que é um comentário de Kardec. Tem mais folha, brilho externo do que conteúdo. Então nós vemos que as pessoas podem se perder nesse sentido de exterioridade. Tem pessoas que, se não tiver um público de 1000 pessoas, ela não fala. Porque se acha
muito superior, muito importante. Quando grandes nomes, como Chico, como Honório Abreu, como outros, onde tinha uma pessoa, tinha um coração para poder prestar atenção, ensinar. A gente tem um registro que a gente não esquece nunca. O querido Honório Abreu, que foi o presidente de uma federativa aqui de Minas Gerais e que é autor do livro Evangelho por Dentro, que deu origem a esses programas, inspiração para a gente fazer isso. Quando a gente era companheiro de mocidade, até coordenávamos a mocidade, nós combinamos ele fazer estudo de evolução para a gente, 5 sábados. Ele compareceu 5 sábados na nossa mocidade. E quantos éramos? 6 jovens. Mas ele não perdia a oportunidade de plantar a semente nos corações. Porque ele ensinou para a gente que o importante da mensagem de Jesus é o tete a tete. É o coração com coração. Não é trabalho de massa. O trabalho espírita é um trabalho de qualificação. Ele tem uma característica diferenciada. Nós temos aí um movimento que é um movimento de, vamos dizer, sintonização. A sintonia genérica. Mas temos um trabalho que a doutrina faz de afinização com os temas. E afinidade é uma questão mais específica. O espiritualismo cuida da generalidade, mas o espiritismo cuida da especificidade. O espiritismo não se ocupa de número, não faz proselitismo, como disse o codificador. E por isso, a nossa prática cristã dentro do espiritismo, ela é diferenciada. Nós temos uma reunião mediúnica que reúne poucas pessoas, mas as pessoas que têm esse tipo de compromisso e que foram conduzidas pela vida, pela sabedoria do alto, a um trabalho desse. Ela funciona como um CTI. Agora a gente vai pegar, por exemplo, posturas dentro do nosso movimento, ou dentro da nossa casa, que pode ser a de um ditador. Ele chega lá e dá ordem para todo mundo. Por exemplo, um dirigente dialogando com um espírito necessitado, que está rebelde. Ele pode diminuir o espírito, falar que ele tem que perdoar, que ele é obrigado a perdoar, e pedir a Deus para mostrar para ele que ele tem muita dívida, de um processo coercitivo. Mas no plano pessoal, esse elemento que fala isso, com esse autoritarismo, ele não consegue fazer. No lugar do espírito, ele não conseguiria fazer. Ele tem dificuldade, às vezes, para perdoar uma alfinetadinha de alguém. E, no entanto, dá ordem para o espírito. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o assunto é esse. Dentro de casa, o elemento lá fora ri, brinca com todo mundo. Chega em casa, ele chega com chicote para cima dos filhos, para cima da esposa. Ou, se é a mãe, ela pode fazer isso com as amigas. Chega lá, ela é carrancuda, não tem carinho, não tem afeto, não tem compreensão com ninguém. Então são essas posturas hipócritas. Elas estão não só no ambiente religioso, mas por toda parte. Porque o que ele diz aqui? Que nós não podemos nos arrogar direitos que não temos, títulos que não temos. Então, é algo muito sério. As grandes obsessões no mundo se dão através dessas pessoas, que se tornam instrumentos de escândalo. Muitas vezes a pessoa se acha aquilo que há de mais puro e mais sagrado na vida, e, no entanto, é um grande instrumento de escândalo. E coitado desse, pobrezinho desse. Porque a desencarnação mostra a realidade. Isso levou o Chico Xavier, antes de desencarnar, a soltar uma nota que foi manchete de jornal em Uberaba. Os espíritas estão desencarnando muito mal. Então a gente chama o tema não por uma crítica, porque a partir disso aqui nós podemos dizer o seguinte: todo julgador é hipócrita. Todo julgador é hipócrita. A pessoa julgou o outro, colocou o outro na lama, pode saber, é um hipócrita. Cristão ela não é. Porque cristão não julga. Porque ele entende que são muitos os componentes que induzem uma pessoa a uma prática, a uma postura. E ele precisa usar de misericórdia. É o que Jesus fala na parábola do bom samaritano. Aquele que usou de misericórdia. Vai e faz o mesmo. Ele falou para o seguidor da lei. Vai e faz o mesmo. Então a gente levanta esses pontos para que a gente possa refletir. Porque isso aqui não é para a gente pôr na boca, não. Isso aqui é para a gente levar para o coração. O Evangelho está falando isso aqui, é muito sério. Na cadeira de Moisés tem, ele diz aqui, estão assentados escribas e fariseus. E Jesus
demonstrou que, apesar do conhecimento que eles tinham, eles pregavam, mas não faziam. A hipocrisia anda solta. Quando a gente geralmente fala, por exemplo, de um político, né, a gente fala assim, lá, corrupto, tá lá enganando todo mundo. Mas a gente faz isso o tempo inteiro com as pessoas. Se a gente não toma cuidado, então, o julgador contumaz, o que critica, o ácido na crítica, pode escrever, ele é hipócrita. Ele não aplica o que ele sabe. Ele prefere usar como látego nos outros. Porque o que incorporou a mensagem, ele tem uma característica: humildade e caridade. Isso é de quem segue o cristianismo. Então a gente, a partir desses pontos que foram lidos aqui, eu estou interpretando o que o Léo leu para nós aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. A resposta que o Espírito deu. A verdade está naquele que usa de misericórdia. Como Jesus definiu para o que o tentou sobre como ganhar o reino dos céus. Então muitos falam Senhor, Senhor, mas só entra quem faz, não é quem fala. E isso é um recado muito vigoroso para todos nós. Não adianta achar que é só líder espírita, médium espírita, pastor de igreja evangélica, padre no catolicismo, budista. É para cada um de nós. A mensagem é para todos, porque todos conhecemos o evangelho de algum modo. Então essa mensagem, ela é universal. Né? Ninguém escapa, né, Léo? Quem quer? Temos uma referência muito interessante sobre isso, quando Wagner fala que todo julgador é hipócrita, que está no livro Boa Nova, na passagem a respeito da negação de Pedro. Há um capítulo sobre isso. Quando Pedro nega a Jesus pela terceira vez e vai chorar amargamente, Humberto de Campos como que vai adentrando o psiquismo ou a alma do companheiro e descrevendo para nós o que se passava com ele. E diz o seguinte, que naquele momento ele começou a entender certos processos relacionados ao sofrimento, às imperfeições de certos conhecidos seus. Porque ele diz anteriormente que Pedro era uma criatura muito rígida, né? E que ele não tinha essa abertura para perdoar ou para ser indulgente em relação à falta dos outros. Então, na verdade, não era por maldade, né? Não era por má fé, mas era uma posição assim de querer ser muito rígido, muito correto, muito austero, mas sem perceber as próprias deficiências. Então, quando Jesus diz a ele que ele o negaria 3 vezes, ele fala de forma nenhuma, nunca farei isso. E quando Jesus reafirma, sim, você vai me negar, no livro Boa Nova está escrito isso, que apresenta como que os bastidores da informação que está no Novo Testamento. Né? Humberto de Campos como que complementa o assunto para que a gente possa ter mais informações. Ele fala assim, mas o Senhor me considera um espírito tão mau e perverso, tão ingrato a esse ponto? E Jesus fala assim, não, Pedro, não te considero dessa forma, mas hoje ainda você vai descobrir que o homem do mundo, ele é mais frágil, se não me engano, mais frágil do que perverso. Né? Então por fragilidade, mas foi apenas quando ele negou pela terceira vez que ele começou a entender isso e falou assim, então aquela situação que eu fui rígido com tal criatura, que eu exigi muito, se comigo aconteceu assim, às vezes a criatura também estava num momento de fragilidade, estava passando pelas as 3 negações, né? Estava passando por um momento de aferição e que a criatura por fragilidade não deu conta de pelo menos na última afirmar-se ser discípulo de Jesus. Muitas vezes precisamos passar por situações assim para começar a entender o outro. Isso tem a ver com indulgência. E a codificação trabalha o assunto quando fala a respeito de como que Jesus encara a caridade. O que é caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a indulgência entra aí. A indulgência ela é relacionada com a imperfeição dos outros. O outro se aproxima de mim e eu percebo nele uma fragilidade, uma falha. Talvez eu consiga perceber, não é arrogância minha dizer que eu identifiquei ali algo que poderia ser melhor. O problema está em eu não ser indulgente. Neste momento já começa a se apresentar a minha rigidez, a minha dureza de coração, que infelizmente vai me levar ao choro amarguroso como o de Pedro. Só que nós entendemos que aquele choro é o momento da grande virada. A partir dali um novo Pedro nasceu. Não é mais a mesma criatura a partir daquele choro. E novamente o símbolo ternário, né, do 3, ele precisou negar 3 vezes e no terceiro a ficha caiu, como se diz, né? Ele conseguiu entrar dentro do processo e perceber que
No final do Evangelho de João, Jesus, após um jantar, chama Pedro e pergunta a ele 3 vezes se ele o amava. E na terceira vez, Pedro se incomoda e fala: Senhor, mas não é possível, você vai me perguntar a terceira vez. Hoje nós conseguimos entender que dentro desse processo educativo é assim mesmo. Na terceira situação, Pedro reafirma e Jesus complementa dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Porque se você negou 3 vezes lá atrás, agora por 3 vezes você vai ter que reafirmar que me ama. Nós tínhamos uns estudos interessantes sobre esse movimento, até para confirmar o Léo. No primeiro, nós temos a teoria. No segundo, nós temos a dinâmica dessa teoria, que é o campo operacional. Somando a concepção da coisa e a operacionalidade, nós temos o terceiro momento, que é a junção do 1 com o 2, formando o 3. E aí nós temos um ciclo fechado, né? Por isso é que nós temos que tomar cuidado com esse propósito de julgar à primeira vista, à primeira instância. Isso é muito perigoso. Porque nosso movimento, ele nem sempre ele é certeiro. Nós costumamos fazer num gráfico assim, uma linha reta, e a gente começa a colocar dentro da lei de gravitação como é que nós transitamos para uma margem e para outra. Jesus não fala lado direito, lança a rede para o lado direito do barco. Tem o lado esquerdo. Nós falamos de positivo e opositivo, então nós começamos assim. Vamos para um lado, vamos para o outro. Vamos para um lado, vamos para o outro. Até equilibrar essa polaridade na chamada unidade. Então a gente gravita muito para um lado e para o outro, cai no fogo, cai na água, não é? O lunático, dando uma ideia do que é essa dualidade no mundo. Então tem hora que a gente está de um lado, tem hora que a gente está do outro, não porque assume o mal, mas pode equivocar-se. Tem muito momento que você faz alguma coisa achando que você está fazendo melhor, você vai descobrir assim frustradamente que você atrapalhou. Então, a gente tem esse movimento até que você tenha sabedoria. A sabedoria cela. Aí você cai na unidade. Você faz a síntese desses movimentos. Porque o mal, na verdade, ele não existe. A gente dá ao mal um poder como se fosse de Deus, mas o mal não existe. O mal é uma ilusão, mas a ilusão que salteia a inteligência dá a dimensão do que é positivo. Então o Paulo fala assim, a sombra dos bens futuros. A sombra dos bens futuros é essa hipocrisia aqui. O cara se acha, mas ele não é. E na hora que desarticula o corpo, o poder, o título, o dinheiro, a beleza física, é que ele vai falar assim, não construí nada, sou miserável. Aí a vida revelou para ele. Agora, até quando nós vamos continuar com esses artifícios? Tem 2000 anos, muito mais, porque Jesus está falando de quem já cultivava isso antes dele, no plano da religião. Então, aí, ele já foi longe, trouxe de capela. Os caídos, né, aqueles que vieram de capela, eles vieram por causa desse problema, orgulho e egoísmo. E nós estamos alimentando isso. Nós estamos no espiritismo e alimentando isso. Nós estamos no cristianismo e falseando a vida. Até quando? Será que a gente não sabe que vai desencarnar, que vai vir uma adversidade? E se uma enfermidade nos pega, no auge do esplendor que a gente acha que tem? E se vem a perda do ente amado, em quem a gente se arrima para poder achar que é alguma coisa? Como que a gente fica? Se não construir por dentro, não tem. Então é preciso que, nesse estudo, a gente lembre o seguinte, esse final aqui, que é muito bonito, quando ele diz assim, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre saber, o Cristo. Quando Paulo vai trabalhar sobre o Cristo nas suas epístolas, ele deixa claro que o Cristo é a expressão de Deus no universo. No universo. Kardec entendeu tão bem o assunto que no livro A Gênese, quando ele vai definir Cristo, ele fala assim, Cristo é a missão de Jesus, que incorporou Cristo. A expressão de Deus no universo. A pureza do Criador, dos princípios que constituem a vida universal. Então ele incorpora isso e vai revelar isso pra gente. O seu Filho unigênito, ou seja, ele estava na linha única, que é o amor. Esse o fez conhecer aqui, escreve João, sobre Jesus. Ele revelou Deus. Então nós vamos ver aqui, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Na terra não existe mestre nem pai. Por quê? Porque é do alto.
tudo que é do alto tem poder. Aqui na terra é campo operacional. Tudo mutante. Não nos iludamos. Então a gente fala assim, os homens são sempre os homens. Eu ouvi uma coisa para a gente culminar, que o nosso tempo já foi. Arnaldo Rocha, conversando com a gente na União Espírita Mineira, naquele tempo áureo que o Honório era presidente, ele disse assim para a gente, contando episódios de revelação do Chico e do quanto o Chico, na existência do Arnaldo, ele disse que não conheceu ninguém mais moralizado, mais digno, mais nobre do que o Chico. E a gente entende o assunto. Então, comentando o assunto, veio à baila o que pessoas, no sentido da adoração, da paixão, estavam fazendo com o Chico, com a vida dele. Aí o Arnaldo soltou a seguinte frase pra gente, que eu nunca vou esquecer. Eu não conheci ninguém mais elevado do que o Gustosura. Nunca conheci ninguém que superasse o Gustosura na minha existência. Mas eu vou dizer para vocês, eu estava junto do Honório. Eu amo o Chico, mas acima do Chico para mim está a doutrina espírita. Ou seja, com Arnaldo não existia idolatria. E é muito bonito a gente pensar isso. Aqui na terra nós temos irmãos. O Cristo faz bem-aventurado o coração que adota a proposta. E Pai, só o que está no céu. Lá nos píncaros da consciência. Esse é o que nos rege. Muito obrigada a atenção de vocês todos. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz para todos os lares.